Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, vamos falar sobre a nova lei de trânsito que entrou em vigor em todo o país na última segunda-feira, dia 12, e também sobre algumas mudanças no trânsito aqui em Londrina, provocadas por algumas obras que a Prefeitura está realizando na cidade. Vamos conversar com o Major Sérgio Dalben, ele que é diretor de trânsito da CMTU, especialista também nessa área. Major, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom, falando primeiro sobre a nova lei de trânsito, que é o que chamou a atenção nesta semana, porque já está em vigor, mudanças importantes, né, Major? As principais, o aumento no limite de pontos na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação, e também a maior validade, né, da CNH. Antes era de 5 anos, né, o prazo de validade, e dobrou isso, foi para 10 anos. Queria que o senhor comentasse, então, especificamente, primeiramente, por favor, esses dois tópicos, né? O aumento, então, do limite de pontos na CNH e a maior validade da carteira. Bom, sobre o aumento de pontos, ele ficou até mais justo, né? Porque quando aumentou de 20 para 40, mas deixou claro que só para aqueles condutores que não cometem infrações gravíssimas, que é o caso de todos nós aí. O trânsito é muito dinâmico e todos nós cometemos erros no trânsito, mas aqueles que cuidam mais, então tem uma pontuação maior, né? São pequenas infrações que a gente diz lá de menor gravidade. Aqueles que cometem uma infração de trânsito gravíssima, 7 pontos, né? 7 pontos na carteira, 30 pontos o limite máximo que ele tem para fazer a contagem dos pontos negativos, aí, vamos dizer assim. E aqueles que cometem de 2 infrações gravíssimas a mais, continua igual, 20 pontos na carteira. O dado interessante é para os motoristas profissionais. A pontuação deles, limite, é 40 pontos, independente da gravidade da infração. E ainda tem uma opção que quando eles chegarem, por exemplo, a 30 pontos, eles podem pedir uma reciclagem preventiva para evitar a suspensão definitiva ao chegar aos 40. Aos 30 ele pode fazer uma reciclagem, terminando essa reciclagem volta a zero a pontuação e começa tudo de novo. E um detalhe é que é por iniciativa do próprio motorista. Certo. Bom, e o maior prazo de validade, então, da CNH passando de 5 para 10 anos para motoristas de até 50 anos, Major. Esse aí também é uma decisão mais justa também, né? Até 49 anos, 10 anos. Então, pela idade, até 49 anos, 10 anos. De 50 para cima, aí 5 pontos na carteira até os 70 anos. E acima de 70, 3 anos, dependendo também de alguma morbidade que tem a pessoa, que daí o exame médico, né, na Ciretran ou do Detran vai determinar se continua os 3 anos ou se ele tem que fazer uma outra mudança, um exame mais rápido num curto prazo, né, num prazo menor. Bom, então isso é importante, né, para os motoristas, principalmente acima de 70 anos, saberem que mudou a cada 3 anos. Sim. Fazer essa renovação. Vai ter gente que vai chiar. Pode ser, e pode ter gente que tenha que fazer menos, né? Dependendo do problema de vista, né? Que a partir dos 70 anos pode ter uma redução aí. Isso vai ser específico caso a caso. Certo. Bom, e também vale a gente ressaltar que esses novos prazos, né, de renovação da CNH valem para as habilitações renovadas a partir da vigência da nova lei. A lei entrou em vigor já na segunda-feira, dia 12. Então, aqueles motoristas, como deve ser a maioria dos casos por enquanto, né, eu acredito, com CNH válidas, devem seguir a data de renovação indicada no próprio documento, né, as carteiras que estão em vigor, em vigência. Né? É difícil mudar tudo agora, né? Então, aquele que fez em novembro, por exemplo, do ano passado, pegou lá 5 anos, ele vai cumprir a data que está prevista na sua CNH a partir desse tempo. Só depois, na próxima renovação, daí começa a contagem desses pontos normais. Esses que vão receber a questão por exemplo, dos 10 anos, é aqueles que estão renovando a carteira agora ou a partir do dia 12 de abril.
Major, a respeito da CNH, já foi discutida aquela questão de que não é necessário o motorista carregar a sua CNH no carro, mas ele tem que ter um aplicativo que baixa o documento de forma digital, é isso mesmo? É isso, exatamente, né? Como desde 2017 mudou, teve essa possibilidade, agora, quando for abordado, ele tendo o aplicativo da sua CNH vai facilitar para qualquer tipo de fiscalização. E ainda assim a própria orientação interna nas fiscalizações, tendo a possibilidade também do próprio policial, do agente, entrar em contato com a central da PM ou dos agentes e fazer essa verificação também para facilitar a liberação dos usuários. Ali também vai ter essa possibilidade. É importante que a gente diga que o que é necessário é o aplicativo do Detran, né? Exatamente. Não é tirar foto da carteira. Não, é o aplicativo que realmente aí traz todos os dados referente ao condutor. Inclusive, se já teve algum pedido da CNH cassada, porque vai facilitar mais até para a própria fiscalização, porque vai ter um dado mais completo do condutor. Às vezes pode ser uma desvantagem. Por exemplo, hoje você olha a habilitação, é mais difícil você saber como está o cadastro do condutor. A partir daí não, vai facilitar para os dois, tanto da fiscalização como para o condutor também ser mais rápido. Certo. Bom, Major, uma outra alteração em relação ao uso de farol baixo em rodovias. Antes, até o dia 12, era obrigatório o uso durante qualquer período do dia, em qualquer rodovia, você manter o farol baixo. Agora isso mudou, né? Mudou. Agora é só para as rodovias simples, né? Não as duplicadas, né? De 2, 3 faixas. Mas é uma questão de segurança, né? A gente orienta que mantenha dentro da cidade, nas rodovias, a qualquer hora, né? Principalmente no dia. Porque leva muito em consideração também a cor do veículo, sabe? O veículo escuro, prata, ele se confunde no meio ambiente. Então, quando o farol está aceso, melhora muito mais a sua visibilidade por todos. Então, é questão de segurança. Tá certo. Bom, antes de a gente entrar na questão das obras que estão sendo realizadas aqui em Londrina, Major, e que provocaram alguma alteração no trânsito, principalmente na leste-oeste, por conta da construção da trincheira com a Rio Branco, fala um pouquinho do comportamento do motorista, né? Até que ponto, o quão prejudicial é o uso do celular, por exemplo? Eu sei que as autoridades têm até um estudo sobre isso, né? Sim. O quanto que você perder aí alguns segundos digitando uma mensagem pode ser fatal no trânsito. E é uma situação que todo mundo, imagino que faça, né? A gente sabe que é arriscado, mas todo mundo acaba respondendo uma mensagem quando está trafegando. Qual é o risco disso? Olha, é muito grande, acredito que está sendo e vai numa questão progressiva ser a maior problema no trânsito o celular, que já mas acredito que vai piorar ainda. Até pela tecnologia que tem, a curiosidade que proporciona ao ser humano, né? Tem um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego que diz que nós levamos 8 segundos para atender um telefone. Você escuta o barulho ali da chamada, você olha para ele, pega, você libera ele, né, destrava e vai atender o telefone. Mais ou menos está em torno de 8 segundos. A cada 1 segundo, se você tiver numa velocidade de 50 km por hora, você andou de 3 metros a 4 metros com o veículo, a cada segundo. Certo. Então você multiplica por 8, né? É o tempo que você tem aí numa velocidade de 50 km por hora, você já andou quase 20 metros sem olhar, disperso. E de velocidades mais altas vai ficar mais complicado. Aí você já deslocou sem perceber. Até você verificar um obstáculo à sua frente, que nós levamos mais ou menos 1 minuto a 1 segundo a 2 segundos para o reflexo dizer pisa no freio, né, desvia. Então você vai somando isso ao uso do celular. E dependendo da velocidade, você já percorreu mais ou menos 40 a 50 metros. E isso dentro da área urbana principalmente, é o tempo que nós temos para encontrar os obstáculos que passam à nossa frente e o tempo de reação.
Então, o celular, ele realmente é gravíssimo. E até para ilustrar, nós tivemos em frente à diretoria de trânsito um acidente no começo do ano, em que uma pessoa bateu em 3 carros estacionados e ela não teve nenhum reflexo de pisar no freio, porque ela estava digitando no celular ali e ela não percebeu que o veículo estava indo mais à direita e foi se chocando com os veículos estacionados. Foi de pequena monta, não teve grandes problemas, mas isso é um exemplo de que o risco é muito grande e esse acredito que vai ser o maior mal para o trânsito. Até porque nós passamos aí dirigindo mais ou menos meia hora por dia. Você sai de casa, vai para o trabalho, você para, estaciona e tal. Agora, digitando, nós passamos aí, eu acho que quase 20 horas do dia digitando. Então, é muito difícil você perder esse costume, esse hábito, a hora que você está nos 30 minutos ali dentro do veículo, e é natural. Então, nós temos que nos policiar, se conscientizar que é um grande problema. O senhor citou esse acidente de pequena monta ali na JK, né? Não, nós estamos à sede da ali na Avenida Portugal. Na Portugal, tá. Ali perto da Inglaterra, né? Isso. Teve um acidente fatal ano passado, se não me engano, na PR-445, perímetro urbano aqui, de uma moça que também estava digitando. E é possível identificar isso, Major? É possível identificar. Mesmo que o motorista negue que tenha usado o celular? Sim, é possível no acidente, porque todos podem fazer essa análise que eu vou dizer agora. Você chega no acidente e você vê, é sinalizado o local, tem placa, então deveria ser obedecido. Tem frenagem, né? Qual que é o tamanho da frenagem? Então você tem, já pelos estudos também, 15 metros de frenagem, mais ou menos a pessoa estava numa velocidade de 50 km por hora. E quando você chega no acidente que não tem marca de frenagem nenhuma, então ela não teve reação, ela não viu, o reflexo não usou naquela hora. Porque mesmo que a gente esteja preparado, né, os instintos de sobrevivência falam mais alto, o medo, o receio de desviar e tal. Então você tem duas situações, ou foi um suicídio, ou a pessoa realmente nem percebeu o erro e ela nem teve tempo de acionar o freio, de fazer algum gesto que ela estaria desviando do impacto. Então tem esses detalhes, você começa a deduzir o que aconteceu ali. Fica importante aí a gente sempre alertar, né, que não deve ser usado o celular durante o momento que você está dirigindo, né? Major, falando então um pouquinho sobre as mudanças no trânsito aqui em Londrina por conta de obras importantes, obras viárias, talvez a mais importante e a mais demorada deve ser essa que está sendo realizada na trincheira, construção da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. O trânsito mudou bastante ali, né? Sim, e vai complicar, né? Então nós até nos antecedemos bastante aí ao início das obras, divulgando até algumas rotas alternativas, porque ali vai ser muito complicado. E, infelizmente, nós temos várias avenidas, né, que ligam a cidade, né, que cruzam o centro da cidade, ligando norte-sul, leste-oeste, mas que não tem avenidas paralelas que ajudam a fazer com que o trânsito flua. Então, quando você tem uma interrupção como essa, que vai ocorrer na leste-oeste, e você não tem outras ruas ou avenidas paralelas com o mesmo sentido, no caso centro-bairro, ou bairro-centro, fica muito difícil para você fazer com que o trânsito não fique conturbado, né? Não tenha um impacto maior, e ali vai ser nessa situação. Agora, está no início ainda das obras, nós estamos com uma trincheira sendo preparada ali só no canteiro central da leste-oeste. Ao mesmo tempo está subindo uma outra obra na Rio Branco, que é de drenagem, justamente para, uma vez pronto a trincheira, fazer o escoamento das águas pluviais, né, das chuvas aí que ocorram. E esse trabalho, ele é longo e ainda ele é de difícil projeção, né? Por quê? Você vai ter que ter, no caso ali, da drenagem, né? Nós estamos subindo, começa com 3, 4 metros de profundidade, mas até chegar
no cruzamento da leste-oeste com a Rio Branco, vai ter uma profundidade maior, vai demorar mais para fazer, colocar a tubulação. Então, você vai ter ali interrupções constantes da via, pelo menos durante um ano, mais ou menos, só na Rio Branco, né? E ainda nós estamos fazendo de forma que seja por partes, né? Faz 100, 150 metros, resolvemos aquele problema, desviamos o trânsito naquele local e aí vamos subindo. Agora, na questão da leste-oeste, vai ficar mais difícil, porque vai chegar um momento que a rotatória ali, hoje, do cruzamento, ela vai ser interrompida totalmente. Aí nós estamos indicando até rotas alternativas para caminhoneiros, pessoas que trabalham, né, na questão de entregas, né? Se for, por exemplo, para Saúl Elquinde, para a região norte, vindo de fora da cidade, que já no trevo ali de Cambé, ele acesse a estrada da Perobinha, que é uma continuação da Saúl Elquinde. Da Saúl Elquinde, vai pela 445. Vai pela 445, é próximo, tem uma boa pavimentação, e daí já vai evitando você ter que vir, muitas vezes, até a questão, como o pessoal fazia, né, até a Rio Branco, para depois acessar a Winston Churchill e chegar lá. Então, é uma obra que ela pega um local de grande movimentação, mais de 35, 40 mil veículos diários que circulam naquela rotatória, naquele trecho ali. Então, o impacto é muito grande. A gente pede a paciência aí, dos usuários, dos motoristas, porque vai trazer melhoras para aquele deslocamento, para aquela região e para toda a cidade. Mas nós vamos ter aí, praticamente no total da obra, uns 2 anos de dificuldades ali, e a gente pede muita paciência e já a oportunidade dos condutores de ir procurando rotas alternativas. Tá certo. Uma outra obra que está sendo realizada e começou há pouco tempo, mas me parece que é mais simples, né? Que são aqueles oitão que fala, né? Sim. O nome é esse mesmo, né? São duas grandes rotatórias ali na Madre Leona Milito, no cruzamento com o viaduto da PR-445. Exatamente. Ali hoje é um local que também tem um grande fluxo de veículos, a cidade cresceu muito naquela região e não tem muitas opções de você fazer retornos, você fazer acessar a rodovia, enfim, outros desvios, né? Então, essas duas rotatórias vão facilitar a circulação na Madre Leônia, fazendo com que haja uma melhor entrosamento entre bairro e centro no deslocamento. E tendo outra opção também para desafogar outros cruzamentos, como o da Ayrton Senna, próximo às universidades ali debaixo da BR-445, da PR-445 também. Então são outras opções. Porque como a cidade cresceu muito para aquele lado e as opções de tráfego são poucas, ficou muito limitado. Então a intenção é fazer com que essa obra facilite ali a circulação e os caminhos ali sejam mais diversificados ali, mais fáceis. A obra ela é mais simples no sentido de que vai ser feito uma pista de cada vez. Dessa forma nós vamos poder desviar o trânsito mais com pequenas intervenções e de uma certa forma gradativo, né? Você faz um lado primeiro, sentido bairro-centro agora, depois você vai mudar, mas como ela vai ser feita gradativamente, o impacto na região pela obra vai ser menor, facilitando os desvios e as orientações que tem ali no local. Tá certo. Major, para a gente finalizar, a CMTU sempre faz aquele placar do trânsito, né, para medir o número de acidentes, as vias em que onde esses acidentes acontecem com mais frequência. Na pandemia, me parece que diminuiu o acidente de trânsito, principalmente com mortes. Esse foi um fator positivo. Mais ou menos, né? Porque é o seguinte, nós diminuímos cerca de 17% o número de ocorrências de acidente graves atendida pelo CIAT. No entanto, quando você vê assim, a diminuição do número de mortos, foi apenas em 5%. Então foi pouco. O trânsito até proporcionalmente, você analisando, ficou mais violento.
Eu pego um dado característico que é o atropelamento. Certo. O atropelamento no ano de 2019, ele teve em torno de 284 ocorrências de atropelamento, que resultaram em 14 óbitos. Em 2020, nós tivemos 208 atropelamentos, mas foi para 19 óbitos. Então nós tivemos um aumento considerado da velocidade, do impacto, porque o agravamento do acidente está diretamente ligado à velocidade. Né? E quando você vê a questão do pedestre, né, por ser mais frágil, na questão do atropelamento, os impactos foram maiores, decorrendo de uma velocidade maior que se teve na cidade. Embora você tenha menos fluxo de veículos circulando e até mesmo menos pedestres nas ruas, considerando o ano todo. Então o trânsito ficou violento. Nós precisamos levar isso em consideração para mudar o comportamento, né? Tanto nós como pedestre ou como motorista. Porque o trânsito já é um conceito mundial de que o acidente de trânsito é previsível e evitável. Nós não podemos considerar isso como normal, porque até agora a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em novembro, mudou o conceito de acidente para sinistro, justamente porque o sinistro é uma coisa que nós podemos, dentro da definição, prever e evitar. O acidente, não. O acidente é uma coisa, ou seja, da natureza, né, ou do meio ambiente, que é inevitável, mas ele já não se ajusta mais para as questões de trânsito. Porque toda vez que você chega também no acidente, como a gente estava falando, você faz aquela análise preliminar, se tem uma placa pare, alguém invadiu a preferencial. Se há um sinal, alguém desrespeitou o sinal vermelho. E assim, ou dependendo da pancada, né, do estrago que tem entre os veículos, alguém estava em excesso de velocidade. Então você começa a fazer essa análise e trazendo, né, para as estatísticas depois, você vê que são vidas perdidas, ou agora nós estamos também numa questão tão grave como a própria morte, que são os deficientes físicos decorrentes de acidentes de trânsito, que nós estamos criando uma legião de deficientes, né? Aqueles que chegam a ficar na cadeira de roda ou até mesmo um tetraplégico que fica num leito aí o resto da vida. E como atinge uma faixa etária, né, de jovens, né, de 20 a 34 anos, então a gente vê ainda que essas pessoas teriam no mínimo mais 40 anos de vida normais e vão passar o tempo numa cadeira de roda ou num leito, né, numa sobrevida, principalmente quem está nos leitos, né, e para que alguém ainda tenha que cuidá-la, o medicamento, enfim. O acidente de trânsito é evitável e é difícil da gente conviver com essa análise diariamente. Sem dúvida. Os radares não estão funcionando por conta de uma decisão do Tribunal de Contas envolvendo licitação. Há alguma previsão para isso se normalizar? Olha, já foi dado, né, a decisão do tribunal favorável ao CMTU e agora os técnicos estão se ajustando com as empresas para que voltem a fazer os trabalhos de análise e os ajustes para a aplicação e instalação dos equipamentos, né? Ainda vai demorar um pouco para que seja feito esse ajuste, mas assim que tiver tudo pronto, nós também vamos fazer uma grande divulgação, né, dos locais, como vão ficar, até como era feito anteriormente, aí, divulgando, para só aqueles mesmos que são infratores contumazes que vão acabar sendo autuados pelos radares. Tá certo. Major Sérgio Dalben, diretor de trânsito da CMTU, muito obrigado pela sua participação no Fora Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, lembrando aos pedestres, né, na hora de atravessar a rua, atravesse na faixa, olhe e sinalize, porque é questão de segurança. De preferência sem digitar o celular também, que pedestre também faz isso, né? Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.